Olá, crianças, tudo bem com vocês? Para encerrar a semana de aula com a professora Grazi, eu vou mandar para vocês uma história que vocês vão assistir o jogo da Parlenda. A atividade de hoje será de matemática e será na página 41 do livro de vocês. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos de um sólido geométrico. Lá no livro, vocês vão observar uma imagem que tem lá de um sólido geométrico, que é um paralelepípedo, que tem essa forma aqui que eu achei aqui para mostrar para vocês. Então, nos poliedros, podemos identificar as faces, as arestas e as vértices. Mas o que é cada parte dessa de um sólido geométrico? É o que a gente vai ver agora. Veja, por exemplo, neste bloco retangular. Eu peguei, então, uma forma parecida com um bloco para mostrar para vocês. As faces desse bloco são as partes plana. São essas partes. Aqui, cada parte dessa é uma face, aqui também, aqui também. Cada parte, então, dessa aqui significa uma face desse sólido geométrico. O encontro de duas faces se chama aresta. Então, o que é a aresta? É quando essas duas faces se encontram, cada parte dessa aqui significa uma aresta. E o encontro de três arestas se chama vértice. Então, cada encontro dessas arestas se chamam de vértices. Então, aqui no bloco é um exemplo de sólido geométrico. Então, vocês vão completar lá no livro de vocês. Um bloco retangular tem quantas faces? Vocês vão contar, pode contar naquele lá no livro, ou se tiver em casa alguma coisa que possa ter a forma, pode contar nela daí. Vocês vão marcar quantas arestas tem nesse sólido geométrico e também quantas vértices. Então, quantas vértices tem nesse sólido geométrico? Vocês vão colocar tudo ali e completar no livro de vocês. Então, essa é a primeira atividade, a letra A. A letra B, nos corpos redondos, podemos identificar partes curvas, arredondadas. Então, aqui eu tenho um corpo redondo, que a gente já estudou na outra aula, os corpos redondos e os poliedros. Então, aqui eu tenho uma esfera que ela tem as partes arredondadas. Ela não tem faces planas. E eu tenho aqui um cone, que ele é formado por uma parte curva, que é essa parte, e embaixo dele, ele tem uma parte plana. Então, esse é o cone e a esfera, dois exemplos de corpos arredondados. Agora, vocês vão responder lá no livro, na letra B. Quantas faces planas o cilindro tem? Que forma elas têm? Então, o cilindro, que forma ele tem? Vocês lembram o que é um cilindro? Eu tenho aqui um exemplo de um cilindro. O lápis é um exemplo de forma de cilindro. Então, nesse cilindro, quantas faces planas ele tem? E qual é a forma da face plana dele? Vocês vão colocar também lá, responder lá no livro. E na número 2, a gente vai estudar um pouquinho sobre as três dimensões de um sólido geométrico. Então, um sólido geométrico, ele tem três dimensões, alguns deles, como, vamos supor, o paralelepípedo e o cubo, que também é um sólido geométrico que tem dimensões. Então, ele pode ter o comprimento, ele pode ter a altura e ele pode ter a largura. São três dimensões dele. Então, vamos ver aqui
nessa forma de paralelepípedo, qual é cada dimensão dele. Então, aqui, ó, a gente mede a dimensão da altura. Essa dimensão até aqui é a largura. E essa dimensão dele até aqui é o comprimento. São as 3 dimensões dele. Mas e daí, lá no cubo, como é que a gente vai fazer? O cubo, ele vai ter todas as faces dele iguais. Ele tem 6 faces e todas elas são iguais, do mesmo tamanho. Então, para a gente fazer as dimensões do cubo, a gente vai fazer aqui a altura, aqui o comprimento e aqui a largura dele, que vão ser todas da mesma medida porque ele tem as formas iguais. O paralelepípedo já não, ele vai ter medidas diferentes. Então, lá no livro vai ter uma tabela que vocês vão preencher. Faça estimativas e registre na tabela. Depois, com os colegas, determine as medidas. Registre e compare as suas estimativas. Então, vocês não vão poder fazer com os amigos porque não dá. Então, vocês vão tentar fazer com alguém na casa de vocês. Então, as dimensões, o comprimento, a medida de dimensão da sala de aula. Como a gente não está na sala de aula, vocês vão fazer da sala da casa de vocês ou de um quarto. Vocês vão escolher um cômodo da casa e vão fazer. Então, vocês vão colocar qual é a estimativa de comprimento, de largura e de altura. E se depois tiver alguma coisa para medir na casa de vocês, uma fita métrica, ou se alguém da casa sabe a medida, vocês vão medir e do lado colocar qual é a medida exata. Aqui vocês vão fazer primeiro a estimativa de vocês, o que vocês acham que tem. E aqui vocês vão tentar fazer a medida exata. Se caso não tem com o que medir, aí tudo bem, pode deixar essa aqui em branco. Mas se tiver ou uma escala, uma fita métrica que possa medir a área que vocês estão fazendo a estimativa, aí vocês vão preencher aqui. Então, essas são as atividades de hoje. E um abraço, e agora com a professora Grazi vocês terão aula na semana que vem, na segunda-feira, então, ok? Um beijo para vocês e até mais.